A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Nossa Macaé. Muito obrigado pela sua companhia. E olha, antes de começar o programa de hoje, acesse as nossas redes sociais, vai lá, curta, comente, compartilhe esse programa, porque o programa de hoje está especial. Em um mundo tão machista ainda, que ainda melhoramos bastante, mas ainda está tão machista, como essa convidada, que eu tô aqui com o currículo dela, que é incrível, lidar com as questões tão masculinizadas. Ela é engenheira, técnica de segurança e também é mentora de planejamento. Eu estou falando da Tatiana Moraes. Seja bem-vinda, Tatiana. Fala pra gente, antes de falar quem é a Tatiana, como lidar nesse mercado que é tão masculinizado. Tudo bom, Ed. Obrigada pelo convite. E falando nisso, realmente um mercado que, infelizmente, hoje, como a gente tá, não era pra ser. Mas ainda tem esse rótulo de ser mulher, ser frágil, tá em uma área que não seja um ambiente de construção, um ambiente que você vai pegar no pesado. Então, como é que tá aí? Você estar sempre mostrando o seu potencial. Você sempre tem que estar mostrando que você é capaz. Então, querendo ou não, isso faz a gente querer sempre estar lá. Você tem que estudar, porque você tem que mostrar com o seu conhecimento. Você tem que mostrar de alguma forma que você sim é capaz, tanto quanto o homem. Porque às vezes você não tem a força física. Eu, por exemplo, já não tenho muita força física. Então, como é que eu mostro isso, dominando a área da engenharia? É com o conhecimento. Porque nós mulheres somos tão quanto inteligentes quanto os homens. E ter mas é mulher, ela não vai poder agarrar isso, não vai poder. Sim, mas eu posso pensar uma ideia melhor de fazer aquele jeito. Por que não? E é isso que eu trago. E por isso que eu tô tanto tempo já nessa área formada e amo o que eu faço, mas trazendo essa inteligência, sim, essa ideia diferente que sim, a mulher pode ser o que ela quiser. E agora sim pode falar pra gente quem é a Tatiana Moraes, mãe, engenheira, esposa, mentora e palestrante. Sim. Escritora também, que nós vamos falar sobre isso. Como é ter todas essas mulheres dentro de uma? Fala pra gente um pouco quem é você. Então, eu sou Tatiana Moraes, tenho 32 anos, tenho uma carreira, assim, bem extensa. Eu comecei muito cedo, vim da área do petróleo, porque Macaé é a cidade do petróleo, então comecei cedo trabalhando na área do petróleo, sou formada também na área do petróleo, sou técnica mecatrônica, entre outras formações, engenheira civil e de segurança do trabalho. E a Tatiana, ela começou a trabalhar sempre. O ramo que eu escolhi era um ramo muito machista. Então, desde nova, eu tive que mostrar com o meu conhecimento como... sim, eu posso, eu sou capaz, como fazer. E eu fui galgando através disso. Eu comecei na parte do petróleo. E eu já comecei a embarquei já quase 5 anos da minha vida, foi onde conheci meu marido. E com isso, lá eu me vi de macacão, que olha que arrumadinha, mas eu já andei de macacão, graxa, suja, toda ensopada de óleo, puxava mangueira, arrumava equipamento, e eu amava. Só que eu não estava realizada. Então faltava algo dentro de mim. E eu falo muito que você tem que fazer o que aquilo faz seu coração bater mais forte. Então quando você escolhe algo que faz seu coração bater mais forte, é aquilo que vai te mover. Então eu ganhava bem, tava com uma posição boa, era nova e já era técnica de operações, já tinha um cargo bom, já tinha uma carreira, já tinha feito vários cursos pela empresa. Então eu me vi, mas eu não me vi muito feliz. Algo faltava. Então aí nesse meio tempo eu acabei engravidando. Eu engravidei com 23 anos e eu cheguei pro médico, eu lembro até hoje, que eu falei, nossa, eu tão nova, o que eu vou fazer? Aí o médico olhou pra mim e falou, nova? Tem menina de 14 anos, você já tem 3 filhos, você terminou primeiro, você já é formada, já tem trabalho, você já tem tudo. Eu olhei assim, eu pensei, eu não tinha me visto dessa forma. E quando ele falou isso, eu falei, é verdade, eu já tenho uma profissão, eu já sou formada. E por conta do meu filho, eu me vi que não dava pra mim continuar embarcando, porque meu marido embarca,
Ele embarca até hoje, né? Só que a gente embarcava e tinha época que a gente levava 3 meses para se ver. E como você vai fazer isso com um filho? Ou seja, minha mãe e o meu pai iam ser os pais dele, né? Meus avós. Porque a gente não ia estar em casa. Então, foi onde eu escolhi sair. E eu decidi, falei, não, eu vou sair, mas eu poderia ir para outra área. Eu falei, não, eu vou começar do zero. Aí foi onde eu me encontrei na engenharia civil. Eu fiz técnico junto com faculdade, fiz umas doideiras lá, mas eu fiz tudo muito junto estudando, então a minha vida quase inteira foi estudando. E é onde eu vi a construção civil, e eu me encantei, eu me apaixonei, aí foi onde meu coração bateu mais forte. Agora eu vou interrompê-lo um pouquinho, para você que acompanhou esse início, ouviu que ela é engenheira civil, então vou ser mais claro para quem está nos acompanhando. Esta mulher, esta jovem, entra na obra, conversa com os pedreiros, os peões ali, quem tá ali fazendo o processo na obra. Você coloca a mão na massa, literalmente, não é isso? Literalmente. Então vamos ser claros aí para quem tá nos acompanhando. Como que é lidar hoje, eu iniciei o podcast falando desse mercado tão machista. Como que é você, mulher, entrar hoje em uma obra e falar, quem manda aqui sou eu. Literalmente, quem manda aqui sou eu. O processo vai acontecer por você. E se der alguma coisa errada, a culpa é sua. Como que é estar nesse processo? Como que é esse posicionamento feminino? Então, um ponto importante é que você tem que olhar o pedreiro ou construtor não como algo que vai ser, eu vou ali e vou mandar. Não, mas eu olho sempre eles como parceiro. O que eu tenho a agregar? E o que eles podem me agregar? E isso foi me moldando. Então, como meu tio às vezes fala, que eu fui fazer um serviço que estava dependendo da minha resposta para decidir. Então, só tinha homem, só tinha eu de mulher, como sempre na maioria dos casos. E só estava faltando o meu oval, que se poderia cavar o nível e qual que seria da tubulação. Aí eu cheguei lá, falei, não, eu não conhecia eles, né? E entrei e falei, não, tem que ser assim. Aí eu comecei a falar, não, eu trabalho aqui há quanto tempo, você faz isso, tudo. Então é você trazer ele para perto. Quando você traz ele para perto, seja o pedreiro, o construtor, quem for fazer o trabalho, você cria o quê? Você cria um espaço que ele fala, nossa, ela sabe. Então é assim que eu comecei a entrar e é assim que eu chego na obra. E eu não chego falando, nossa, muda isso. Não, o que está acontecendo? Por que isso está assim? Que tal a gente fazer dessa forma melhor? Porque a maneira que você chega é a maneira que você aborda. Você pode criar uma barreira ali que não vai ser quebrada, que eles vão te odiar e você vai virar as costas, vai fazer tudo diferente, ou eles vão seguir tudo que você fala e vão te dar ideias. Então, como você faz isso? Trazendo eles para perto, falando que também é ouvido e falando, nossa, que tal fazer desse jeito? Desse jeito é legal, dona Tatiana. É só me chamar dona Tatiana. Dona Tatiana, desse jeito é legal. Dona Tatiana. Desse jeito é legal, dona Tatiana. Doutora Tatiana. É doutora, gente. Então, doutora Tatiana, a ideia é boa. Por que não faz assim? Eu falei, não, vamos fazer assim. Que tal? Vamos testar? Então, é o jeito que você aborda. Se eu chegar lá falando, muda isso, ponto. Não, eu não vou conseguir. Então, é a abordagem, trazer eles para perto e falar, nossa, eu sei, mas que tal você me falar também o que você sabe? Porque eles sabem, eles têm anos de experiência. Então, mais no braçal, mas é também pegar e botar a mão. É chegar e falar, eu quero ver uma tábua. Nossa, você já é meu sapato de lama. Eu vou pra obra, vira mexe. Se vocês me verem na rua, eu vou estar suja às vezes, dependendo de onde eu for. Então, tem que andar com roupa no escritório. Porque eu vou me sujar. Eu não consigo entrar. Já encontrei ela na rua de bota, calça jeans um pouco suja. E tá vindo de onde? De obra. De obra. E é assim, porque você tem que ser engenheira real, você tem que chegar e você chega numa... a gente não dá pra ir pra obra de salto. Não dá. Você vai lá no acabamento, mas quando você tá na fundação, não tem como. Porque você tem que ir, tem que botar a mão, tem que mexer. Como você vai não se sujar? Aí você começa a entrar. Então, para você ser, e você quer entrar nessa área da construção civil, sendo independente de engenheiro, arquiteta, edificações, qualquer outra área da segurança também, você tem que saber. Você vai ter que botar a mão, você vai ter que fazer. Sempre? Não, mas de vez em quando sim. E é assim que você mostra o potencial. Tati, como que você lida com os desafios? Que a gente sabe que não é só, dona Tatiana, aqui vai ser legal. Com aquelas questões mais de embate. Não vou fazer. Não é assim. Aqui quem manda somos nós. Como que você lida com os desafios de uma obra? Então, é o posicionamento. Eu fico aqui muito rindo, mas quando eu chego na obra, minha cara é completamente diferente. Não é essa Tatiana assim, sorridente. É cara fechada.
E o tom de voz também muda. Então, se eu tenho um impasse, graças a Deus eu vou falar que eu nunca tive alguém que chegou pra mim e falou assim, eu já tô 5 anos nessa área. Tatiana, não vou fazer. Fala assim, o máximo que chegou, eu acho que não dá certo. Aí eu pergunto, por que não dá certo? Me prova que não vai dar certo. Nossa. Então é isso. Eu acho que se você sabe, você vai ter que ir até o final. Se você não sabe, nem vem falar. Então, você tem que ter esse jogo de cintura. Tem um problema? Por que esse problema? Se a pessoa chegou pra você e falou, olha só, eu não vou fazer. Aí você pergunta. Aí se você bater de frente, não, você vai fazer. Vai criar um atrito, vai ter problema, não vai funcionar. Então, você tem que perguntar, mas por que você não vai fazer? Fazer a pessoa pensar. E você tem hoje uma noção, você está falando que está no mercado há 5 anos, você tem noção que você hoje é referência para outras meninas que te seguem nas redes sociais, provavelmente, já te acompanham em podcast, porque eu sei que você está vendo podcasts aí da vida. Você tem noção que você hoje é referência para algumas meninas que querem entrar, por exemplo, como engenheira civil e ainda tem alguma barreira, se não dá certo, se alguém me questionar na obra. Como que você enxerga isso, sendo referência para outras meninas, outras mulheres que pensam de entrar nesse mercado? Então, é um peso bem grande, né? Porque eu acabei construindo uma carreira sólida, né? E chegam para mim com perguntas, Tati, como é que faz isso? E eu sei que eu tento mostrar o que é real no meu Instagram. Então, eu mostro o desafio do dia a dia. Nem todo dia eu tô cabelo arrumado. Às vezes eu vou estar descabelada, mas eu vou aparecer e tá tudo bem. E que eu sempre falo para elas que vêm falar comigo. Tatiana, se isso acontecer, isso vai acontecer. É você se preparar para isso. E como eu me preparo para isso? Com conhecimento. Porque conhecimento ninguém tira de você. E a maneira que você vai falar. Então, não é só você aprender a base do conhecimento da técnica da construção, de como é que quantidade de ferro, não, é a abordagem da linguagem das pessoas, porque a gente tem que entender sobre pessoa. Então, se a gente não entende sobre pessoa, a gente não vai se dar bem com ninguém. Então, para quem está começando, você tem que saber a técnica 100%, porque vão testar seu conhecimento, principalmente porque você é mulher. Isso vão testar sempre. Mas você tem que saber a linguagem da pessoa, a linguagem corporal. Tem gente que fala de maneira de dar a mão, como é que você tem que falar, como é que você tem que se voltar um passo atrás para depois dar 2 na frente. E isso você não vai aprender na teoria, você vai aprender na prática. Vai quebrar muita cara? Vai ter muito problema? Vai. Mas aos poucos, ao pouquinho você vai conseguindo. E não tem medo, né? É uma construção. Eu tive isso muito cedo, porque eu já fui coordenadora, já fui supervisora, então fui muito cedo jogada. Assim, eu fui coordenadora de uma empresa onde eu coordenava online, uma equipe mais de 40 pessoas, online. E tinha serviço em todos os cantos do Brasil. E eu simplesmente caí lá e tinha que dar um jeito. Então, eu já levei muita porrada na cara com reunião de Petrobras, que eu já participei de muitas reuniões de Petrobras, e isso vai o quê? Criando um calo em você. Então, você vai aprendendo a como falar da maneira certa. Então, a dica que eu falo para elas é você aprender 100% do seu conhecimento. Você tem que saber, você não tem que ter dúvida. Na construção civil, você não tem que ter dúvida. Você tem que saber o que você está falando. Porque tudo aquilo vai depender do que você está falando. Se você tem dúvida, não fala. E você tem que saber como lidar com as pessoas. A gente tem que aprender a falar com as pessoas. Sim, sim. E no meio dessa dinâmica toda de vida, mãe, na engenharia, nessas faculdades, você falou em 2 faculdades, como surgiu a escritora Tatiana? Então, são 2 livros, né? A escritora Tatiana, na verdade, surgiu... Eu sou apaixonada por ler. Eu leio, assim, um livro por mês ou mais, uns 2, 3 em si, junto, eu consigo. Então, vem muito cedo a paixão por ler e por estudar. Mas nunca passou na minha ideia em escrever algo. Só que essa editora, ela estava escolhendo, na verdade, para falar sobre o mercado imobiliário, e escolheu um de cada estado. E eu fui a única engenheira do estado do Rio, que ela me mandou mensagem, me ligou, na verdade, pegou meu telefone da empresa, me ligou, falou, Tatiana, eu achei que era trote, isso é verdade. Porque ela me ligou, não, você quer escrever um livro? Eu falei, gente, escrever um livro? Não, você tá me ligando. E ainda com o DDD de São Paulo, eu falei, pronto, é trote mesmo, deixa isso. A gente pensa sempre. Eu desliguei 2 vezes, só que ela insistiu. Ela, não, é sério, sei o quê. Aí eu fui, falei, tá, vou marcar a reunião. Ela me apresentou, eu falei, mas o que eu vou falar? Ela... Você vai falar do mercado imobiliário para engenheiro. Como é que é trabalhar no mercado imobiliário? Como é seu olhar? Tá, mas eu penei, vai escrever o primeiro.
Foi umas 4 correções até pegar e realmente entender. Aí depois disso também eu falei, gente, eu amei. E daí já foi pro segundo, que é do Boys Woman, né? Da história das mulheres transformando. Que é onde esse daí eu já peguei contando realmente a minha história da Tatiana, da mulher na construção civil, que são coisas diferentes já do outro livro, que é do mercado imobiliário, que fala exatamente do meu trabalho, de uma maneira que todo mundo entende o que é o mercado imobiliário. E aí, não satisfeita, você começou a dar mentoria. Eu quero que você fale sobre essas mentorias, que eu acho incrível. Como que é ser mentora hoje de planejamento, não é isso? Isso, de engenharia. E engenharia, é isso? Uhum. Como que é ser mentora nessa área? Tem homens? É só para mulheres? Fala um pouco sobre essa mentoria. Então, na verdade, a mentoria começou... Eu já dava mentoria desde uns 3 anos atrás, porque... Amigos me pediu, começou com um amigo meu, Leandro, ele virou pra mim, Tati, eu quero aprender regularização, ele é de Rio das Ostras, que eu ouvi, tem que dar crédito lá pra mim. Aí eu sou madrinha dele de casamento, a gente se conheceu no técnico. Aí nisso, ele falou, Tati, eu queria aprender sobre regularização. Tá, começou assim, comecei a ensinar aí nisso, e aí comecei a postar que eu tava dando mentoria, tudo. Aí o outro veio lá e pediu, Tati, você dá mentoria? Dou, ensinando regularização. Comecei. Depois a parte de PTU. Comecei, e assim foi. E com isso, foi outra amiga. Aí depois foi mais uma lá do Rio. E eu fui passando, ensinando a área da construção civil. Tudo que eu já faço. E eu fui ensinando. Eu dava 10 aulas, assim, ensinando passo a passo. Aí quando foi isso... E aí a parte do planejamento veio através do planejamento que eu uso na minha empresa. Aí eu falei, já que eu dou aula faço esse ensino, né, para engenheiros, por que não de planejamento? Aí eu joguei uma aula assim, joguei literalmente, né? Botei assim no Instagram, aula de planejamento, online. Um monte de gente quis, e eu falei, gente, então tá certo. E assim começou, hoje a mentoria já está estruturada, então hoje a gente já acompanha, né, todos os profissionais, tanto da construção civil, tem homens também, tem mentorados meus que é da área da construção, tem os que é arquiteto, que é onde a gente vê todo esse planejamento, e tem também de todas as outras áreas do empreendedorismo por conta do Boys também, de fazer o planejamento, a gestão, porque qualquer empresa precisa de um planejamento e uma boa gestão, porque senão ela não anda. E é lógico que eu anotei algumas perguntas que eu quero saber, por que tantas empreendedoras até planejam, mas não conseguem transformar os planos em ação diária? E como a sua mentoria pode resolver isso exatamente nesse ponto? Nesse ponto, então, a rotina. Porque a gente tem muito medo de falar... Nossa, quando a gente fala planejamento, a gente só liga dezembro e janeiro. Isso. E não é assim que funciona. O planejamento, ele tem que ser olhado todos os dias do ano. Ele tem que estar assim, na sua vista. E você tem que refazer o planejamento de 3 meses. E como você começa o dia? Será que o que está começando no seu dia está te levando para aquilo que você pontuou lá em dezembro do ano passado? Às vezes não. Então você foge da sua linha. Então, como eu auxilio isso na mentoria, a gente ter foco. E você está 100% naquilo que você está fazendo. Então, quais as prioridades que você tem para hoje? Como eu defino? Eu defino 3 prioridades por dia. Essas 3 eu tenho que matar. E depois chego no final do dia e eu vejo o que eu tenho que delegar. O que eu poderia ter delegado que eu fiz? O que eu não fiz que eu deixei de fazer que deu errado? Então, como a gente começa a se perguntar sobre isso... Já deu nó na cabeça. E isso sim é o planejamento. O planejamento não é só você escrever, eu quero um carro, eu quero uma casa e eu vou conseguir daqui 2 anos. Não! O que você vai fazer diariamente para conquistar isso que você quer? Então, essa estrutura diária, eu não preciso mudar minha rotina, mas eu tenho que ter aquele foco no resultado. Exatamente. Então, tudo que eu faço é totalmente planejado. Tô precisando desse planejamento. Então, vamos embora. Eu queria que você falasse mais desse ponto de como... Hoje a gente vive uma rotina, correria. A gente vive janta, preparando o almoço, e a gente sabe que tem pessoas hoje que fazem faculdade, estão terminando uma pós, tá tudo junto. Como colocar uma rotina, um planejamento dentro dessa rotina hoje que a gente sabe que o mundo está acelerado. Sim. Nos 2X, Nos né? 2X. Eu ia falar, acorde 5 horas da manhã. Mas nem todo mundo acorda 5 horas da manhã. Então, como funciona? Eu vou dar um exemplo da minha. Eu funciono 5 horas da manhã. Então, 5 horas da manhã, não precisa de despertador, eu já acordo do domingo a domingo. Já é automático. Mas como eu consegui fazer isso? Planejamento.
Então, se você tem uma rotina que você precisa, prioridade. Eu aprendi que a gente tem que cuidar da nossa saúde. Então, acima de tudo, é a nossa saúde. Se você não tá bem fisicamente ou mentalmente, você não consegue fazer mais nada. Você não consegue estudar, você não consegue trabalhar, você não consegue evoluir. Então, primeiro, você tem que fazer como é que eu tô hoje. Ah, eu tô assim, não vou em médico, não vejo nada. Então, primeiro eu tenho que alinhar isso. O que eu preciso cuidar da minha saúde? Então, preciso fazer atividade física? Como eu vou encaixar os meus horários da atividade física? Nem que seja 10 minutos, nem que seja 20, 30. Às vezes, não, tem academia, tem que ficar 1 hora. Não, você não precisa ficar 1 hora. Qual o tempo que você precisa? Então, quando você começa a alinhar isso, o que você tem que estudar, o tempo que você vai estudar, o tempo que você vai ficar no WhatsApp, o tempo que você vai responder, o tempo que você vai ficar no Instagram, tudo isso conta, porque às vezes a gente fala, não tenho tempo, mas fica horas assim. Lá se viu, passou meia hora. Não, eu tenho tempo que eu vou responder o WhatsApp. Eu tenho lá na minha agenda, eu uso muito o Google Agenda, eu aconselho usar. Tem o Trello, eu tenho um curso do Trello, já fazendo. Tenho... Que aí a gente já pega e já faz tudo isso que você consegue ver a sua rotina. Eu tenho o meu dia todo. Tem dia que vai dar errado? Tem dia que dá errado. Tem dia que do nada muda tudo. E aí? Planejei e deu errado. Tá, tudo bem. Eu faço o que eu tenho que fazer e volto porque deu errado. Ah, porque isso foi emergência. Tudo bem. Qual a próxima coisa? Mas eu não posso ficar apagando fogo. Eu tenho que ter o quê? O que é importante é diferente do que é urgente. Urgente é você apagar fogo do que você não fez importante. Então, primeiro eu tenho que fazer o que é importante para depois não aparecer o que é urgente. Vai aparecer de vez em quando? Vai. Mas evitar quando a gente faz o importante. E quem não consegue seguir rotina? Não buguei não, eu tô aqui, ó. Esse planejamento é interessante, né? Pra gente estar acompanhando aqui o podcast, o Nossa Macaé. É legal falar de planejamento, porque literalmente hoje o mundo, quem não tá nessa rotina, fica pra trás. Fica pra trás. E literalmente estamos num 2x. Sim, literalmente. Em tudo. Então a gente... Tatiana, não consigo fazer rotina, não sei como é que faz. Isso. Você começa com uns pouquinhos. Que hora você acorda? Todo dia tem que acordar no mesmo horário. Que hora você vai dormir? Todo dia você vai dormir no mesmo horário. Pra mim acordar às 5 horas da manhã, 10h30 eu tenho que dormir. Se eu dormir mais tarde que isso, acabou. Eu já acordo já enjoada. Então eu sei que 10h30 minha cota social acabou. E literalmente, chega 10h30, eu posso estar em qualquer lugar, eu já venho com um sono gigantesco. Mas e aí, entendi agora. Tem um evento e esse evento vai ultrapassar. Aí eu sei... Aconteceu. Aconteceu, porque foi um evento, mas foi planejado. Entendi. Não foi do nada, não foi porque eu deixei as coisas acumular. Então eu tenho evento, então eu sei naquele dia, na minha agenda, eu vou terminar mais tarde. Então nesse dia, por que não mudar o horário da academia? Tudo bem. Porque eu tive um evento. Então é a gente fazer, quando a gente faz o planejamento, eles são blocos. Quais os blocos de tempo que eu tenho que alinhar? Então todo dia você amanhece alinhando um bloco de tempo. Mas como eu faço isso? No dia anterior. Eu nunca faço planejamento no mesmo dia, no dia dele. Eu faço na noite anterior e principalmente o planejamento começa no domingo, que é a minha frase legal. Todo planejamento da sua semana começa no domingo. Você planeja e visualiza a sua semana com toda a atividade que você tem no domingo. Todo domingo à tarde eu faço isso. Há mais de 10, uns 3, 4, 5, 6 anos. Isso é um assunto que rende outro podcast que eu quero te convidar de novo pra gente falar só sobre planejamento. Com certeza. Porque é literalmente hoje o que atrapalha o ser humano é a falta de planejamento. Sim, porque eles acham que planejamento é assim, algo muito grande, mas Tatiana, eu não fiz nada, não sei. É blocos pequenos. Não tem como você nunca acordou às 5 horas da manhã, você falar, você vai acordar às 5 horas da manhã agora. Não, você não vai. Você primeiro vai acordar 7, 8, 7h30. E foi assim que eu fui acostumando meu corpo. Hoje eu acordo de domingo a domingo, 5 horas da manhã. Parabéns. Eu queria que você falasse mais sobre a sua experiência como supervisora, como líder, hoje como coordenando obras e tal. Como um líder identifica se o problema está na equipe, nos processos ou na própria gestão? E o que muda quando ela melhora essa estrutura e ela delega? Então, o líder, como eu me vejo como isso e como eu trouxe isso para minha vida, né? Porque ser líder é diferente de ser chefe. Chefe, você vai ficar mandando as pessoas fazer as coisas e muitas vezes você acaba fazendo e apagando fogo. Líder, você tem uma cultura na sua empresa. E como eu crio essa cultura na minha empresa? Dando exemplo. Então, como eu faço isso? Para mim ser um líder, eu tenho que ter reunião semanal. Toda segunda-feira tem que ter reunião. Tatiana, não tem como ter reunião com o colaborador. Tem que ter como, nem que seja 10 minutos. O e-mail, toda semana, toda segunda-feira eu mando o planejamento da semana que as meninas têm que fazer. Então, é assim que você faz. Como eu quero delegar, se nem eu sei o que eu posso delegar? Então, primeiro você tem que se conhecer como líder. Se você não se conhece como líder, você tem que ver, eu sou líder, eu sou chefe. O que eu faço? Eu delego, eu mando. Mandar é diferente de delegar.
Porque você mandar, você delarga, você não delega. Então, eu estou delegando ou delargando? Delegar é você ensinar a pessoa a fazer. Acabou, você ensinou uma vez, ela tem que fazer. Tem dúvida? Vai ter dúvida, normal. Mas delargar, não ensinei, tama, se vira. Não vai funcionar, não vai rodar. Então, para você ter uma boa equipe, uma boa gestão ali, primeiro você tem que se autoavaliar. Como eu estou sendo como líder? Eu estou cobrando? Ou simplesmente eu jogo e quero que eles executem? E aí eu vou conseguir identificar onde está a falha. Exatamente. Aí você vai conseguir identificar como é a falha. Porque a gente não quer se ver como líder. A gente quer ver o erro do outro. Porque é fácil apontar o erro do outro, do colaborador. Nossa, ele não faz. Mas por quê? Porque eu não fiz ou porque eu não dei a direção certa para ele fazer? Caramba. Não. E quando o líder não consegue identificar isso e a equipe entende que está havendo uma falha? Então, como proceder nessa questão? Como é que eu faço? Eu tenho as reuniões quinzenais, que é onde eu deixo eles fazer. O que você acha que eu tenho que melhorar? É a gente ouvir. Não é bom, mas você tem que ouvir. O que você acha que eu tenho que melhorar? Eu sou extremamente agitada. Eu sou ligada 220, então tudo pra mim tem que ser feito. Só que elas não são no mesmo ritmo que eu. Eu não paro, mas elas param. Então, quando chegou pra mim e falou, Tati, a gente não para. A gente não consegue tá no mesmo ritmo que você. Porque eu tô numa obra, eu tô não sei o quê. Aí teve um que falou, Tati, eu já cansei. Eu falei, a gente nem começou. Mas aí eu entendi. Esse é o meu ritmo, não é o ritmo delas. Mas como eu sei disso? Quando eu escuto. Então, a escuta, para você ser líder, você tem que escutar. Você tem que escutar seu time. Mas o ego fala muito. Porque a gente fala, nossa, eu vou escutar. E isso eu aprendi lá atrás, quando eu coordenava uma equipe. Então, eu tinha que escutar. E era homem, era tudo. Não, você tá mandando isso, toda hora você manda. Toda hora você é isso. Mas não tem que ser. Então, você senta assim num lugar desconfortável. Porque você não quer ouvir a pessoa que... Você coordena, vai falar pra você e falar, olha, você precisa melhorar nisso. Que da sua vontade é falar, tá demitido. Mas você não vai fazer isso, porque tá falando a verdade. Então, é o poder da escuta. Se você escuta seu colaborador, você vai ter uma equipe que vai estar alinhada a você. E eu vi isso porque, graças a Deus, depois que eu aprendi a fazer isso, todas as equipes que eu passei, eu tenho amizade até hoje. Fala, Tatiana, você não quer voltar não para ser nossa chefe? Então, você cria uma conexão. Essa semana, as meninas estavam lá na sala. Tava limpando lá mesmo. Falei, pra que você limpar isso? Ela falou, não, a gente é uma equipe, Tatiana. A gente tem que te ajudar. Eu falei, nossa, tô fazendo certo. Já deu uma dica legal sobre a escuta. Um líder bom é aquele que escuta. Me dá mais 3 dicas para poder eu ser um bom líder hoje. Não importa o mercado, a área de trabalho. Você tem que escutar. Você tem que pensar no crescimento. Muitas das vezes a gente quer ser líder, só que você não quer dar uma bonificação. Você não quer trazer o seu funcionário para perto. Você não quer estar ali. Falar, vamos fazer um agrado. Por que não? Ter um momento de descontração. Ter um momento de feedbacks. Então, tudo isso a gente precisa estar alinhado. Se a gente tem que estar trazendo, se o funcionário é bom, então a gente tem que estar lá. Sim. Ter a gratidão. Por que não? Então, isso tudo muda a gente de um olhar diferente. Então, você tem que escutar, você tem que olhar quais são os seus desafios e os desafios do outro. Ter um olhar crítico, um olhar clínico. Se a pessoa está atrasando muito, o que está errado? Então, eu tenho que ter esse olhar. Mas a gente fica muito no operacional. E no operacional a gente não consegue olhar isso. Caraca. Tati, o que te motivou a criar um novo braço para TMC? E eu quero que você fale o que é TMC. Voltado para vistorias e diagnóstico. TMC é Tatiana de Moraes Costa. É a minha empresa, TMC Engenharia, TM Costa. Então, o braço, porque o que eu estava falando hoje, né? Porque a gente tem fases da vida que a gente tem que reestruturar. Então, o novo braço da empresa é voltado para a área de engenharia diagnóstico, que é a autovistoria, que a gente consegue fazer no Brasil inteiro. Então, é você ter essa visão. Se você tem... Hoje eu atuo com a regularização, mas ela é centrada aqui, porque regularização é dependendo do estado do município. Então, para mim pegar vários estados e vários municípios, eu tenho que aprender várias legislações. Mas aí eu demando muito tempo. Então, um novo braço eu não preciso, porque
do Brasil inteiro. Então, você consegue crescer a empresa. Então, a ideia é você trazer essa estruturação para a empresa. Então, a engenharia diagnóstica está vindo com uma avaliação, vistoria, auxílio na assistência condominial, porque a gente não tem isso. A gente vê muito síndico que não sabe que ele responde criminalmente e processalmente por tudo do condomínio. Então, é trazer essa conscientização, que sim, a gente tem que olhar para a nossa edificação, porque ela precisa de cuidado. A gente precisa olhar de uma maneira diferente, porque a edificação também precisa, como a gente ia no médico, ela precisa passar por cuidados, porque não é só quando está caindo que a gente grita. Sim. Por que não antes? Então, é trazer esse olhar diferente. É uma área que eu sou apaixonada, que eu vim estudando bastante, tenho pós nela, e eu decidi trazer esse braço para a empresa, mas como forma de crescimento da empresa. Continuamos na regularização, só que esse braço de olhar diferente, que é onde a gente consegue ampliar para todo o Brasil. E aí, como que essa expansão inspira outras mulheres a empreender na área da engenharia? Que você pode fazer da onde você quiser. Porque o ponto de você não ficar presa num local é que você consegue trabalhar home office. Mas aí tá. Você quer trabalhar? Você tem que estudar e você tem que ter o quê? O poder do olhar clínico, ter a liderança. Porque se você não estuda essas ferramentas, como você vai gerenciar algo home office? Fica difícil. Então, é você olhar, hoje a engenharia tem uma ampla capacidade de você poder trabalhar. Tem só projeto, Sim. Tem a parte de estrutura, é um leque que você consegue trabalhar em todas as áreas. E quando você enxerga isso, eu comecei a olhar para serviços inteligentes. Então, como é serviços inteligentes? É você olhar aquilo que vai fazer você lucrar gastando menos energia. E a gente sabe que entra a inteligência artificial aí. Eu queria que você só desse uma pincelada, que é um tema para um outro podcast aí, que é bem mais profundo do que a gente planejou aqui. Bom. Como que entra a inteligência artificial nesses processos? Que hoje dá para você montar um planejamento... Sim, então... Com alguma inteligência. Dá para montar, sim. Eu dei aula de inteligência artificial agora, no feriado, dia 20. Para projeto. Você consegue fazer uma renderização que levava 3 horas do computador, humanizada em 30 segundos. Então, mas é o quê? Como você pede. Quando você pega ela e traz ela do seu formato, como você trabalha, porque ela tem que te conhecer. Às vezes você fala, não vou falar quem eu sou. Não, você tem que conversar com ela, gente. Tem que falar, oi, chat. Hoje ele me conhece completamente. Aí tá. Esse ponto, 80% das pessoas sabe ou vão buscar uma mentoria para entender. Sim. Mas como que você equilibra isso profissionalmente? Olha, não, Tatiana, eu quero que siga esse planejamento que eu já fiz aqui com a inteligência. Então, eu não gosto. Eu vejo, porque na verdade o que vem aqui da inteligência, se você não souber pedir, vem artificial. Então você tem que trazer ele para o seu mundo e para a sua vivência. Porque nem tudo que está ali vai adequar o que você está vivendo. Então os prompts necessários ali, né? Isso, você coloca os prompts e vai filtrando. Até você chegar onde você quer. Mas nada substitui você. Legal. É um assunto para um próximo podcast. A gente está chegando ao final desse podcast. Quero que você volte para falar sobre isso. Com certeza. A gente tem que falar mais sobre planejamento. Eu adoro. Isso é muito legal. Eu estava aqui viajando em várias perguntas, mas o diretor está ali, olha, o tempo está acabando. Tati, foi muito bom tê-la aqui conosco nesse programa. Foi muito bom receber e ver como que o mercado tem mudado e está mudando, dando mais espaço para as mulheres. Então é legal, eu queria que você deixasse agora, para finalizar, uma frase para inspirar aquelas mulheres que querem entrar nessa área. E a gente vê que cria-se uma dificuldade por alguma crença limitante, ou por alguma dificuldade que ela enxerga que isso é dificuldade. Que mensagem você daria agora para essa mulher que está te assistindo na sua câmera? Então, você não pode desistir no primeiro obstáculo, porque aquele obstáculo que está ali, ele vai fazer você crescer. Ele vai te fazer criar uma casca, que é onde vai te levar até onde você quer. E muito além, porque às vezes a gente quer chegar ali na esquina, mas Deus tem um propósito muito maior pra gente. Então é você não desistir. Se esse é seu foco e esse faz o seu coração bater, você tem que ir. E nunca ir só pelo dinheiro, porque o dinheiro não sustenta. Você vai ficar um tempo, outro tempo, mas ele não vai ser o suficiente para você manter uma empresa, manter a carreira, porque vai chegar um tempo que você vai estar esgotado, porque você não faz o que você ama. Show. Muito show. E esse foi o Nossa Macaé com a engenheira Tatiana Moraes. Obrigada. Muito obrigado, tá? Por participar conosco e até a próxima. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você.
Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.